Mano. Que você é alguém que trabalha no campo, um gari, ou alguém que tá capinando um lote pra ganhar uma grana e levar o seu sustento pra casa. Você fica exposto ao sol de lascar na cara, às vezes tomando esporro do chefe, e você passa por todo esse processo todos os dias e mal tem tempo pra sua família. Pelo menos você consegue pagar suas contas, deixar a casa em ordem, dar o que comer às crianças, essas coisas básicas pra sua sobrevivência. Deve ser trabalhoso, né? Digamos que você tem o suficiente pra pagar um serviço de internet pra sua casa. E em um belo dia, você chega cansado do trabalho, toma seu banho, come um pouco e só quer descansar assistindo alguma coisa. E quando você entra em uma rede social, você vê algo como isso. Pra mim, quem faz o maior trabalho, que é mais difícil, que eu já vi até hoje, é modelo. E você pode achar que não. Pode achar. Quais dessas profissões você acha a mais perigosa do mundo? Desarmador de minas. Sendo uma das profissões mais arriscadas do mundo, o desarmador de minas é contratado para lidar com antigos campos de guerra, desarmando as minas terrestres para que as pessoas possam circular livremente por aquele ambiente, faturando cerca de 500 a 3.200 reais mensalmente. Mergulhador de águas profundas. Inclusive, essa já foi considerada há algumas décadas a profissão mais perigosa do Brasil. Mas com os avanços tecnológicos e uma série de procedimentos, esse trabalho vem se tornando mais seguro, e seu faturamento é em média 25 mil reais mensalmente. Astronauta. Desde o início da exploração... Não, aqui também acabou, né? Aí também acabou. Era só as duas primeiras que eu queria mostrar. A do Atornado. A do Atornado. A do Atornado. Aí também não dá, né, caralho? Aí o cara... Porra, caralho. Aí também não, né, porra? Pô, tá de sacanagem, caralho. A Tornado tá mergulhando no piscinão da NASA, porra. Pode achar que o cara da lavoura sofre mais, mas o cara da lavoura, ele tem o horário dele, ele vai pra casa feliz. Aí eu não sei se vocês já tiveram experiência de ir pra lavoura, mas eu já enrolei alface, gente. Você foi pra Bali. Eu fui pra Bali também. Bali foi uma das experiências mais incríveis, porque lá as pessoas não têm nada. Calados! Elas não têm nada. Nada mesmo. Mas elas acordam todo dia pra fazer oferenda, pra fazer barquinho de folha de bananeira, sei lá o que é. Elas trançam, elas põem arroz, fazem oferenda todos os dias. De manhã elas fazem uma oferenda, sabe? E elas são um dos povos mais felizes que eu já conheci. Mesmo comendo assim, qual a comida de Bali, sem ser ali Bali, assim, a Indonésia, qual é a comida da Indonésia? É um bolo de arroz, eles fazem assim, uma placa de arroz e cortam em cubo e aquela é a comida, eles só comem aquilo. Só que são uma das pessoas mais felizes que eu conheci, sendo que eles não têm nada. Nem cá. Chuck Norris. Oh, Chuck Norris. Supermarca mandou 5 reais. Salve, Super. Tô seguindo o seu conselho de acompanhar o VIP Vanilla. Comprei uma bíblia dele mais... Ô, vai se fuder! Que conselho meu, caralho! Vai se fuder, porra! Carne, sabe? Tipo, não tem na alimentação deles, é só arroz mesmo. Então, tipo, a gente não precisa ter nada. E eu acho que todas essas coisas que a gente tem, elas prendem a gente e deixam a gente mais infeliz mesmo. É um saco, né? Blogueiro. O brasileiro é uma piada, velho. Ricas fingindo ser pobres, políticos milionários fingindo ser do povão, artistas da Beautiful People, novelas, séries, filmes, a lista é longa. Tá, mas o que tudo isso tem em comum? Simples. Todos estão romantizando a pobreza como se isso fosse bom, achando que as pessoas que estão nessas condições escolheram viver assim. É sempre a mesma coisa. O pobre não precisa de muito pra ser feliz, dinheiro não traz felicidade, dinheiro pra quê? Sempre demonizando a riqueza, achando que a pobreza é sinônimo de humildade. Qual é? Vamos deixar de hipocrisia, porque lá no fundo você sabe que ser pobre é uma merda. Pobreza significa não ter as condições básicas para garantir a sua sobrevivência com qualidade de vida e dignidade. A pobreza também costuma se referir à classe social e econômica das pessoas que são pobres, como por exemplo, a falta de bens e serviços essenciais para a vida, como alimentação, roupas, cuidado com a saúde, abrigo, etc. A carência social também é uma das principais características da pobreza, ou seja, a incapacidade das pessoas de participarem de modo igualitário na sociedade. Essa situação está associada ao conceito de exclusão social. Indo mais fundo, você chega na miséria, que é o estado das pessoas que não possuem nada para sobreviver, e como consequência, muitos indivíduos pegam doenças ou morrem devido à fome ou às péssimas condições sanitárias. Em outras palavras, elas não têm onde cair mortas. É sempre um ponto de interrogação para muitas pessoas, desde acadêmicos a políticos e clérigos, sobre por que ainda há tanta pobreza no mundo. As respostas podem ser variadas, indo desde... A nova da vez é rico falar que ser pobre é melhor? Mas é exatamente isso que estão falando por aí, viu? É exatamente isso. Você não sabe que... Cara, o porquê de existir pobreza no mundo, isso daí é muito simples, é um problema político, só isso. Aqueles que detêm o poder não tomam a decisão, não permitam com que os recursos cheguem até essas pessoas. Elas são exploradas, na verdade, né? Na realidade, todo mundo tem que ser o mais pobre possível, miserável de espírito, em primeiro lugar, pra pessoa não ter força pra se levantar, né? Pra combater o sistema. Acabar com a inteligência do ser humano, transformar todo mundo em NPC. E ganância, até legados históricos como escravidão e colonialismo. Parece que a pobreza é um desses problemas que só são explicados com teorias complexas, conspirações e fórmulas mágicas. Mas essa perspectiva, na verdade, só atrapalha a maneira como encaramos o problema. Algumas das causas da pobreza mais divulgadas pelos especialistas são naturais, que se refere a desastres naturais, doenças, climas extremos, etc. Um dos objetivos da Agenda 2030 é que você não terá nada e estará feliz com isso. Históricos sobre o colonialismo e a existência de um passado autoritário no país. Alguns deles dizem que o terceiro mundo não é desenvolvido por culpa da exploração colonial, o que é bem controverso, porque países como Estados Unidos, Canadá e Austrália também foram colônias e agora são ricos. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais no porquê a pobreza está sendo glorificada.
A romantização da pobreza é um fenômeno cultural em que a condição de ser pobre é mostrada de maneira idealizada, glamourizada ou romantizada na mídia, literatura, na arte ou na cultura popular. Isso pode incluir a representação de pessoas pobres como mais autênticas, virtuosas, humildes ou até mesmo mais felizes do que as pessoas de classes sociais mais privilegiadas. Tentar sobreviver ao desemprego vira empreendedorismo, usar fogão a lenha porque não tem dinheiro pro gás é resgate à tradição, precisar catar livros no lixo para estudar é um exemplo a ser seguido. Esses são só alguns exemplos que você vê por aí. É lindo pensar na pobreza como uma forma nostálgica de simplicidade e no dinheiro como algo que destrói famílias, complica a vida e afasta relações verdadeiras. Todos os dias você vê e ouve histórias tocantes de pessoas que conseguiram superar as suas dificuldades na vida e se deram bem. Essas histórias geralmente costumam viralizar e inspirar muita gente. O problema é que muitos de nós falhamos em reconhecer que a pobreza não é algo que deve ser romantizado. Eu tô nesse trabalho que eu odeio, mas isso aqui é provisório. Tô nessa situação, eu tô pegando transporte público lotado, mas isso aqui é provisório. O pobre esclarecido, ele não aceita a pobreza. Só que a pobreza, ela não é romantizada pelo pobre. A pobreza, ela é romantizada por gente da elite. Eu já vi um vídeo no meu canal falando que... Lógico, é o sistema que romantiza isso daí, né? Ele quer colocar na cabeça do... Isso daí virou parte da cultura brasileira, inclusive. Você pode ver que quando você tá prosperando na vida e tá adquirindo riqueza, as pessoas, elas não gostam, né, de ver isso daí. Elas nem torcem pelo seu sucesso, né? O paraíso do rico é feito no inferno do pobre. Você pode reparar que quem romantiza a pobreza é o rico, não é o pobre. Você já ouviu aquela frase desses MC de funk, cantores, jogadores de futebol, cantor de pagode? A favela venceu, a favela chegou, a favela venceu. Não, gente, a favela não venceu. Quem venceu foi eles. Eles que venceram. Esses artistas, na primeira oportunidade que eles têm, quando eles vencem, eles metem o pé na favela e nem pisam mais. Essa romantização pode obscurecer as realidades difíceis e muitas vezes dolorosas da pobreza, minimizando os desafios e as lutas enfrentadas pelas pessoas que vivem nessa condição. Por se vir como o governo estimula a população a ter orgulho em ser miserável, dá nojo. É, isso daí. Na verdade, não é só uma questão de estimular a população a ter orgulho de serem miseráveis, no sentido de dinheiro, de pobreza em dinheiro. É pobreza espiritual, que nem eu falei, e é pobreza de intelecto também. Então, assim, o Brasil, ele faz apologia à ignorância, ao país da ignorância. Já começa pelo presidente, entendeu? Então, assim, aqui a pessoa que é despreparada, a pessoa que não... mano, resumo da ópera. Aqui é que nem o Renato 38 fala, é o país que vale a pena você ser vagabundo. Não vale a pena você ser honesto, trabalhador, ser inteligente, preparado, ter boas ideias, lutar por coisas maiores, ser um idealista. O Brasil não é terra para quem é idealista. Né? Dr. Enéas era um idealista, eu também sou idealista, é aquele cara que tem aquela esperança de ver as coisas funcionando do jeito correto, como devem ser. Virou praticamente uma utopia. Então, tipo assim, se fosse só ainda a questão do dinheiro, mas é tudo, irmão, é tudo. E miséria sofrem com falta de higiene. Será que tem que lembrar que existem crianças por aí que não têm acesso à educação pela falta de condição dos pais? Mas esses que passam dias sem saber como colocar comida na mesa da sua família? E é aquele momento em que a pessoa tá com muita fome, abre a geladeira e só tem água pra beber, e ainda por cima tá quente porque faltou energia. Será que isso é divertido? É legal ver seus filhos chorando de fome e sede e você não poder fazer nada por eles? Quantas pessoas estão comendo o pão que o diabo amassou por estar nessas condições? Como essa galera nunca passou por isso, deve ser fácil arrotar esse mundo. O pacto que você fez pedindo dinheiro e fama está acabando. Te espero no Sheol FDP. Só vem, seu verme! Seu bosta! Vem cá me buscar, seu lixo! Já aproveita e te estompo, seu verme! Pacto é meu p... Um monte de baboseiras, especialmente quando são da Beautiful People e tem que pagar pedágio pra uma agenda, achando que devem algo a quem é pobre. Tem até um termo estrangeiro chamado poverty chic, que traduzido significa pobreza chique, um fenômeno cultural em que a pobreza é adotada como estética na moda, na cultura pop e na mídia. Essa tendência pode envolver a adoção de roupas, acessórios ou estilos de vida associados à pobreza como uma forma de expressão de moda ou status social. A pobreza chique pode ser vista em diversas formas, desde a moda de rua até os espaços de entretenimento e consumo, como por exemplo, a Balenciaga, a marca de moda europeia que lançou um par de tênis todo esfarrapado, que disseram que custaria $625, que já é caro, mas o preço final ficou em mais de $1.850, aproximadamente R$9.300. Com o preço alto, algumas pessoas nas redes sociais estão chamando o público-alvo da marca de ultra rico fazendo cosplay de pobre, que eleva o conceito de cos pobre que a gente conhece a um outro nível. A Golden Goose também entrou nessa onda, lançando um par de tênis tão lascado quanto o da Balenciaga, só que com um preço menor, apenas $530, aproximadamente R$2.660. Não dá pra entender até onde vai o pensamento doentio dessas pessoas, que fazem comércio em cima da miséria dos outros por puro fetiche. As pessoas têm que abandonar esse pensamento imbecil. A pobreza não é atraente e o dinheiro não é uma maldição. O problema é viver única e somente em prol do dinheiro. Ser pobre é uma merda. Ser pobre não é sinônimo de humildade. Basta ver esses idiotas que saem da pobreza, mas a pobreza não sai deles. Cantores de rap, trap, funk, donos de podcast, os exemplos são muitos. Capotando do Bitcoin mandou R$5. Façam que nem o 38 fala. Quem tiver condições, vão embora desse país. Esse país aos poucos está indo para o Sheol. Tinha tudo para ser uma das potências, mas infelizmente não deu certo. Vazem daqui e não esperem nada de bom vindo daqui. Vai, toma. É isso aí. Ou seja, acumulem bitcoins. Muitos. O mais recente é Luva de Pedreiro. O cara saiu da pobreza, ficou milionário, tinha todo o dinheiro do mundo pra contratar um professor particular pra se alfabetizar e até mesmo aprender inglês, já que ele tava viajando o mundo e sendo patrocinado por grandes empresas. Mas o mais importante é repetindo, que estude. Ele vai estudar, tá estudando? Ele tá difícil convencer. O que eu ri foi, eu vi você falando. Você chegou nele e falou assim, ó, Irama, tem que estudar. Ele falou, não, precisa não. Foi isso mesmo. Aí quando chegou o Cabrino, falou assim, você vai estudar? Ele falou, vou. Aí eu falava assim, cara de pau. De novo. Mas vai, lógico que eu vou. Claro que eu vou, sem vergonha. Não, ele preferiu continuar na ignorância, mediocridade, esqueceu de onde veio e caiu na ostentação. Ficou com o ego nas alturas e foi cercado por um bando de idiotas que não estavam nem aí pra ele. Só estavam bajulando por likes e cliques, só esperando a sua queda. Tô o melhor do mundo, pai. Tem que me respeitar, pai.
Hoje eu sou o melhor. Hoje a chave do mundo aqui da internet tá na mão do Luva de Pedreiro. Todos os contatos. Tem que esses caras têm norte aí. Se eu quiser ligar pro Barcelona pra nós tudo, Barcelona Barcelona vai. Caralho. Olha, no dia Cristiano Ronaldo. Se eu dizer a você que eu disse não pra o It Miami e Messi, o pessoal vai dizer que eu tô mentindo. E o pessoal tem a onda dele, Luva de Pedreiro. Aí, rapaz, esse menino aqui, ele faz jus mesmo. Só passando pra te O quanto que o dinheiro pode corromper, né? Subir na cabeça. Ele é sem hype. É. Cara, sabe uma parada que me incomoda? Eu tenho que morrer pro rap sumir. Por causa da sua ignorância, ele foi manipulado e feito de massa de manobra. E as consequências disso não foram nada boas. Se ser humilde pra você, deixa essa pra você responder. Ser pobre não vai te tornar uma pessoa melhor. Quando alguém é pobre, muitas vezes não pode ter coisas básicas porque simplesmente não pode pagar. Basta ver a situação dos moradores de favelas. Eles recebem serviços de saúde precários, além de um péssimo sistema escolar. A pobreza não é algo que deve se colocar no pedestal, ao contrário do que muita gente acredita. O que você tá recebendo aí, ô seu verme? Nem todas as pessoas pobres são boazinhas como você imagina. Então não há fundamento algum em achar que basta uma pessoa ser pobre pra ela se tornar mais honesta, solidária, trabalhadora e amável, simplesmente porque essa pessoa tem pouco ou nenhum dinheiro. Vamos aos fatos. A taxa de criminalidade é consideravelmente maior em países e regiões mais pobres. Segundo um estudo recente da ONU, os países com maior índice de criminalidade foram o Brasil, a Nigéria e a Índia. A gente tem que entender que, seja alguém rico ou pobre, isso não vai modificar o seu caráter. Se uma pessoa não presta, ela vai continuar sendo o que é, independentemente de sua classe social. Assim como existem veículos que não valem nada, também tem pessoas pobres que não valem nada. O que é interessante é que sempre tem alguém que fala: ah, mas Joãozinho era legal quando era pobre, só que quando cresceu ele se tornou diabo em pessoa. A verdade é que Joãozinho não se tornou ruim. Ele sempre foi assim. Só que agora ele tá mostrando a sua verdadeira face, já que o dinheiro deu poder a ele. Então esse papo de que o ser humano é puro e vai sendo corrompido pela sociedade é uma farsa. Pior do que aqueles que romantizam a pobreza, está uma pequena casta milionária que se beneficia muito com isso, e que está amando se isentar de suas responsabilidades e perpetuar a pobreza. Peço que você preste bastante atenção nessa imagem. Pause o vídeo se for possível e leia todas as informações que estão nela. Aí você consegue ver o quanto essa pequena casta torra todos os anos usando nosso dinheiro de impostos. Isso mesmo, IPVA, IPTU, ISS e tantos outros impostos que você paga para pro bolso deles. Esses mesmos hipócritas que ficam xingando os que ralaram para enriquecer honestamente na iniciativa privada. E por que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e políticas. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Caramba, rapaz. De onde que ela veio? De qual classe que ela veio essa aí, hein? Porra! São os mesmos que extorquem por meio de impostos abusivos e enriquecem às custas deles, sem fazer nada e muitas vezes a classe dos profanos entrando no sistema com uma mão na frente e outra atrás, e em menos de 5 anos no sistema, acumula uma fortuna de mais de 15 milhões de reais. Esses sanguessugas não estão interessados em combater a pobreza, porque com a ajuda desses imbecis que gostam de romantizar isso, para eles é bom que as coisas continuem assim. Desse modo, eles se desviam de suas responsabilidades, como facilitar o acesso à moradia, saúde, educação, empreendedorismo e desenvolvimento humano em geral. É, por isso que cai no famoso pão em circo. Para perpetuar a pobreza, dizendo que não tem solução e que o jeito é deixar as coisas do jeito que estão, fazendo com que as pessoas implorem pela ajuda deles, os deixando completamente dependentes do Estado. Aí é checkmate. Quando as pessoas defendem o Estado, elas são facilmente manipuladas por eles, que irão usar várias artimanhas para enganá-las, como o populismo e também o seu dinheiro suado que eles roubaram através de impostos, dando migalhas a elas de volta com o pretexto de que é para ajudá-las. Agora pense nesse cenário. Imagine que você pudesse voltar uns 50 anos e a sua única missão fosse garantir que os ricos ficassem mais ricos e a pobreza se perpetuasse. O que você faria? Aqui estão algumas ideias. 1. Quebrar a economia jogando as políticas monetárias e fiscais lá pro alto, de modo que o dinheiro perdesse o valor mais rápido que a água escorrendo pelo ralo. Os ricaços, com seus investimentos em bancos e coisa do tipo, ficariam de boa, mas os pobres, sem essas regalias, só iriam se lascar ainda mais. 2. Tirar os inexperientes do mercado de trabalho. Como? Fazendo tudo complicado demais para que eles consigam emprego. Coloca o salário mínimo com um monte de taxas e encargos e pronto. Fica um absurdo contratar alguém sem muitas habilidades. Só os mal separados teriam chance. Afinal, se o preço mínimo é imposto pelo governo e os encargos dobram com isso, quem vai querer contratar um inexperiente? 3. Dar uma mãozinha aos amigos do rei. Dá uns subsídios, inventa umas taxas de importação e desvaloriza a moeda para eles terem mais vantagens e monopolizar o mercado. E cria umas regulamentações que ingessam a competição para manter os preços altos e os produtos de baixa qualidade. 4. Complicar a vida dos pequenos empreendedores com uma burocracia infernal e impostos que ninguém entende. Cria um monte de regras para abrir uma empresa e cria umas leis tributárias que só os contadores entendem. Aí qualquer erro vira desculpa para dizer que o cara tá sonegando, mesmo que ele só queira tocar o próprio Bom demais o vídeo aqui do cara, tá mandando papo. Negócio e gerar empregos. 5. Dê dinheiro pros pobres continuarem na pobreza. Assim eles ficam totalmente dependentes do... É uma máquina que foi gerada para deixar todo mundo pobre e burro. Papai Estado e ninguém tem vontade de trabalhar. É isso mesmo. Isso tira toda a motivação deles. 6. Coloque imposto em tudo que é vendido. Assim você tira uma fatia do que os mais pobres ganham. 7. Deixe o governo controlar a economia, inventando umas políticas para estimular o crescimento, criando ciclos econômicos e um crescimento artificial da economia, que iria enriquecer só os mais ricos e depois tudo iria lá para baixo, lascando ainda mais quem é pobre. Essas 7 táticas juntas fariam todo o trabalho. Barre os pobres de sair da miséria, dê uma ajudinha pros amigos do rei, impeça o surgimento de pequenos empreendedores e pronto. A pobreza tá garantida e só os ricaços ficam mais ricos. Nem preciso dizer que todas essas políticas estão em vigor, certo? Salve super, me formei em veterinária e estou desempregado há 6 meses. Cara, nunca vi um fraude igual faculdade e quanto é difícil ter um emprego que paguem o salário bom. Você tá louco, irmão. É complicado demais. O Brasil é totalmente esfacelado. Você não tem chance de emprego, você não tem o mínimo de dignidade. Passa 5, 6 anos estudando aí que nem um condenado, se fudendo, pra perceber que você se fudeu.
Se você é esperto, deve ter percebido isso. O mais triste é ver que de tão manipulados que os pobres estão pelo sistema, eles não percebem que isso está acontecendo. E eles mesmos imploram que o governo aumente... Super. Esse país, como na antiga Roma, à base de migalhas de pão e circo, e quem tenta mudar esse sistema é cancelado ou simplesmente desaparece. Como o doutor sempre fala, para um bom país, a educação, saúde e segurança são fundamentais. Qual que é a técnica do governo? O que eles fizeram? Eles destruíram o Estado. Tudo isso daqui que esse cara tá falando no vídeo deveria ser o oposto, deveriam ser coisas oferecidas pelo Estado. Então o que eles fazem? Eles destroem o Estado e usam o Estado para manutenção dos próprios interesses deles. Aí vira isso aqui, ó. Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação. Estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Uzi Minas, a segunda usina siderúrgica. Essa Uzi Minas aqui, ela foi privatizada, entre aspas, porque na verdade ela foi entregue para os donos do mundo, foi de graça. Era a segunda maior siderúrgica do mundo. Do mundo. Aqui no Brasil. Siderúrgica mais eficiente do planeta e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas... Prestem atenção que esse discurso aqui é muito importante. A preço de banana. E ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras. E com a imprensa toda batendo palmas. Então, primeiro aqui, ó, primeiro passo, qual que é para destruir o Estado? Entrega a riqueza para os donos do mundo. E imprimam papel pintado, a moeda fiduciária do demônio, né? Para desvalorizar o próprio poder aquisitivo das pessoas. Aí, com esse dinheiro podre, eles vão lá e compram as nossas riquezas, né?